E aí galera, de boa? Tranquilo, seres humanos, Homo sapiens. Então galera, tô cansado de ser só espectador. E hoje sou um artista. E eu comecei a dar uma viajada aqui em algumas artes que eu já curtia, né? Isso aqui, esse estilo aqui é o Sumi Nagashi, né? Tem a ver com fluir na vida, né? E fluidez, enfim. E daí, a partir disso, né, que é algo que eu curto pra caramba, eu já tinha criado aqui umas viagens aqui. Ó, aqui tem algumas artes que eu criei, peguei parte de inteligência artificial. Então a ideia é eu estar criando o meu estilo a partir do básico, né? Aqui seria mais pra tatuagem, né? E... olha aí. Aí eu dei uma modificada, coloquei o olho branco, enfim. Fiz esse sombreado, né? Mas o que eu ia mostrar aqui é que eu já tinha... aqui ó, outras artes que eu já fiz, né? Autorais, criação minha, pra tatuagem, né? Mas agora eu acho que eu tô um pouco afim de explorar um pouco o lado artístico. Então eu já tinha criado aqui algumas coisas, né? Do Sumi Nagashi. E a partir disso, o que eu fiz? Eu peguei e ampliei a arte para fazer aquelas outras artes, né? Que são essas daqui, ó. E eu tô numa vibe meio mais psicodélico, né? Uma coisa mais expressivo, né? Chamativo. As características disso é as cores vibrantes, né? Então, pode ver aqui os cogumelos, uma coisa meio ancestral, esse padrão. Então eu vou lançar isso na parede. Eu queria mostrar para vocês o processo. Aqui eu comecei a fazer essas daqui em preto e branco, né? E o verde. Então aqui foi uma base dessa ideia. E através dessa base, eu fui criando essas outras artes aqui. Entende? E daí eu tinha feito as folhas, né? Os ramos. Que também é uma pegada que eu curto, sabe? Essa coisa mais... isso aqui é um traço meu, né? Um estilo meu. Então eu senti bastante de fazer algo assim. Eu tenho um poema que ele fala assim: de início apenas ramagem. Tem a ver com esse poema, né? Que de início às vezes a gente é apenas um broto ali crescendo, né? E tem a ver com isso. Aqui eu uso o Procreate. É um iPad, um Pro, é o 11 se eu não me engano. Mas nada impediria de estar fazendo isso no papel, né? A tecnologia dá uma facilitada. Porém nada impediria de estar fazendo isso no papel, no lápis. E eu quero mostrar o processo de arte que eu vou fazer com essa daqui, ó. Mas eu estou em dúvida em lançar primeiro essa ou essa numa parede. Eu acho que eu vou lançar essa. Vou fazer essa primeiro, depois eu faço a do Kogu. Eu vou até terminar a do Kogu primeiro. Então acompanha aí todo o processo e é nóis. Vamos lá galera, vou mostrar pra vocês então qual que é o meu processo aqui para eu estar podendo colocar a arte na parede com o uso da tecnologia, né? Então primeiro eu vou salvar essa imagem aqui do Procreate, vou salvar. Aí eu vou vir nesse site aqui, ó. Ele chama online.rapidresinger.com. Eu vou colocar nas descrições. Beleza. Agora, eu já tinha até colocado aqui, mas eu vou fazer o processo para vocês verem. Eu pego aqui a imagem salva, né? Coloco ela aqui. Aqui, ó. Selecione uma imagem no seu dispositivo. Foi o que eu fiz. Aí ele já transforma em traços direto. Aí aqui tem algumas opções, né? De como você quer. Então, aqui tá bordas. Aí tá umas bordas bem visíveis, né? Dá pra ver legal. Aqui eu posso diminuir ou aumentar a largura do traço para ficar mais visível. Assim tá bom, tá bem visível, dá pra ver legal. Aí eu vou baixar. Aí eu vou salvar direto no Drive. Ele aparece aqui para salvar em arquivos ou no Drive. Aí tô salvando. Aí aqui aparece para abrir. Aí já foi pro Drive. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro aplicativo aqui no VR e o MetaQuest para poder reproduzir na parede. Aí vamos lá que eu vou gravar com o MetaQuest agora o processo de como é feito esse posicionamento da arte na parede com o MetaQuest e para eu poder reproduzir os traços que estão aqui, esse esboço, né? E aí galera, então vamos fazer a arte nesse muro de placa. Isso aí.
Aí no MetaQuest eu uso um aplicativo que ele chama Sketchar. Então eu abro para fazer o upload da imagem, aí abro lá no Drive e carrego a imagem. Aí eu vou e posiciono a arte no muro aí, né? Faço ampliação, como vocês podem ver. Aí vou fazendo um ajuste, abaixo a opacidade, continuo fazendo os ajustezinhos até eu conseguir ver que está bem alinhado com o muro, para eu poder ver certinho os traços. Aí eu vendo que está tudo certo, mãos à obra, vamos começar. Aí como vocês podem ver, não tem segredo, só posiciona em cima aí onde eu estou vendo os traços, né, através do MetaQuest, com esse aplicativo Sketcher, e vou traçando, sem segredo nenhum. É só ir com calma, né? Eu dou preferência por fazer traços precisos, né? Então eu não fico fazendo risquinhos para trazer o traço, eu trago ele de uma vez. Se não for de uma vez, eu dou uma leve corrigida e vou trazendo ele até chegar no finalzinho. Tipo, eu começo e vou até onde acabo. Eu procuro manter essa agilidade, né, no traço, essa precisão. Quando eu vejo que não dá, aí eu volto para o traço e em cima dele e continuo o traço, para não ficar risquinhos, né, não ficar aquela coisa toda riscada. E assim fica mais preciso, né, fica mais certinho. E essa é a ideia, mesmo sendo um muro de placa cheio de efeito. Aí eu sigo o mesmo processo até o final, até finalizar a arte, até fazer todos os traços. Aí eu já vejo se não faltou nada, se está tudo certinho, se estão todos os traços ali. Aí eu só diminuo e aumento a opacidade e eu vejo que está tudo certo, bora continuar. Aí galera, agora eu vou preparar a tinta. Essa tinta aí, eu já tinha feito a fachada lá da frente. Agora eu vou colocar um pouco de amarelo aí, pra ela ficar mais clara. Verde mais claro um pouco. Na verdade eu quero deixar bem verde. Aí galera, não falei que ia mostrar todo o processo? Ó, o que eu tô mexendo aqui, ó. A base da tinta era branca. O que eu misturei aqui? Azul e amarelo, até chegar no tom que eu queria. Aí galera, fazer a mistura da tinta agora. Fazer do violeta. Aqui tinha, essa cor seria ideal. Mas vou ter que preparar outra. Eu vou misturar o vermelho, o azul que eu tenho aqui. Eu vou misturar aqui dentro mesmo. E a cor que vai ficar. Um roxinho, claro. Acho que eu quero mais forte que isso. Não gosto desse azul. É isso, galera. Tem que ir experimentando. Agora ficou mais forte um pouco. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar marcando todas as áreas pra eu estar sabendo onde vai qual cor. Aí eu não preciso ficar olhando depois toda hora. Aí já tá tudo marcado aqui. Como é bem 2D, não é 3D a arte. É plana, né? Não tem muitos efeitos, nada disso. É bem fácil. Então já vou deixar marcado onde é preto, onde é verde e onde é roxo. Preto, preto. Deixa eu ver. Vamos lá pro balde. Olha isso. Gostoso. A tinta tá grossa. Dá até gosto. Vamos ver.
Ó, galera, aqui tá fácil de se perder. Aqui, verde, verde. E aí, galera. Ó, eu já pintei um pouco, porque meu celular tava carregando. E agora, vamos continuar aqui, eu vou dando uma dica sobre a pintura. Então, não tem segredo. Pra cima e pra baixo. Né? Ponta do pincel, sem forçar muito, senão escorre. Apesar que minha tinta aqui tá bem grossa. Então é mais difícil escorrer. Vocês vão ouvir uns barulhos aí que essa rua é bem movimentada. Então aqui, ó, dando continuação. Não preciso me preocupar muito se por acaso eu passar assim, ó. Porque aqui eu vou passar outra tinta, então vai cobrir. Sem medo de ser feliz. É só preencher. A parada agora é só preencher. Sem me prender se vai respingar, se vai escorrer tinta em cima da outra. Sem me preocupar, entendeu? Realmente ser feliz, é só pintar, só soltar o braço e deixar a magia acontecer. Porque às vezes a gente se prende muito à perfeição. Ah, eu preciso pintar certinho, perfeito. Depois, no final, que a gente vai cuidar dos retoques. No final a gente faz os retoques. Até numa arte anterior eu fiz uma mandala. Nessa mandala que eu fiz, né, eu falo sobre o aperfeiçoamento, né? Que é justamente sobre dar o retoque, né? Que é a finalização da arte. Um contorno mais certinho aqui, ó. Desce direto, ó. Viu? Ó, quase juntei aqui, ó. Tá errado. Mas depois eu passo outra tinta por cima. É isso. Arrumo minha postura. Ó, posso tanto fazer assim, quanto assim. Essa canetinha, por baixo, ela é a base d'água. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Não tô. Mas depois eu mostro elas pra vocês também. É a copilote. É praticamente a mesma coisa que a Posca. Mas a Posca acho que é permanente, se eu não me engano, não é base d'água. É isso, galera. Acho que eu pintei tudo de verde que precisava pintar. Aí mais pro final a gente vem dando retoques. Retoques finais. Bora pro roxo agora. Vamos lá, galera, continuando nossa obra de arte. Agora a gente vai fazer o preto. Mesmo esquema, cima para baixo. Sentindo mais a ponta do pincel na parede. Contorno. Traz o pincel numa direção só, reto. Se precisar, inclina ele um pouco mais do lado. Pega mais tinta. Para fazer o risco aqui, ó, certinho. É importante que o pincel esteja bem molhado de tinta. Gente, a tinta tá bem grossa. Eu vou pôr um pouco d'água. Só um pouquinho de água mesmo já solta. Fica mais fácil de espalhar ela. Ó, galera. Continuidade. Uma pressãozinha. Pincel de lado. Se fosse uma parede reta, tinha ficado certinho. Mas essa aqui tem textura. E é isso. Tem uns buraquinhos. Às vezes eu faço assim, dou uma batidinha.
para poder preencher esses buraquinhos. Ó, contínuo, vem trazendo. Aí galera, eu tô fazendo o retoquezinho do branco nos cantinhos que passou um pouquinho. Aí é só um retoquezinho só. Aí galera, agora a gente vai dar os retoques. Tô gravando vídeo pro YouTube. Minha mãe pintando o cabelo. Foi rapidinho, mãe. Ó galera, tá vendo como eu falei? Onde escorreu aqui? Aí ó. Passou a tinta em cima, sumiu. Você que é TDAH, que só vai fazendo uma parte, pulando, vai começando fazendo outras, é ir levando como se fosse uma impressora. Primeiro você repara a parte embaixo, aí depois você sobe para uma parte mais em cima, e vai indo. Você vai olhando assim, ó. Parte por parte, para não ficar nada para trás. Então aqui, ó, no verde, tem aqui um reparo. Aí galera, já estamos chegando no final do vídeo. Os últimos retoques, os últimos reparos. Isso é o aperfeiçoamento, né galera? A finalização da arte. E tem que ter calma, galera. Paciência, tranquilidade. Vai no seu tempo, põe um som para ouvir. E bora fazer a arte. Vamos fazer a arte. Se você ainda não começou, bora começar. Se você gostou, chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. E é isso aí, galera. Esse é o primeiro de muitos. Pensei também em deixar aqui a criação da arte em time-lapse, né? Dá para vocês terem uma noção. Eu usei no programa um efeito de liquifazer para fazer o Suminagashi e o ramo, como vocês podem ver. Foi bem simples. Suminagasaki, Sumiganase. Só um rosinho. Cadê a tampa? Tá aqui.